A ideia é discutir as cláusulas, a ideia é discutir o conteúdo, a ideia é ser bem prático, cláusula por cláusula, para mostrar para você que é possível fazer esse contrato, que existem coisas importantes para se normatizar nele, né? E que por conta disso, eu acredito que, como eu falei anteriormente, trata-se de uma boa área de atuação para os advogados, já que a advocacia brasileira hoje está tão concorrida, com vários profissionais. Então o profissional hoje na advocacia, para se destacar, ele tem que ter aí, na verdade, um bom leque, uma boa gama aí de atuação, tá certo? Então eu começo a analisar cláusula por cláusula desse contrato, discutindo primeiramente a forma do contrato. Qual é a forma do contrato de convivência de união estável ou afetiva? É uma forma pública ou é uma forma particular? Então eu queria relembrar para vocês um artigo do Código Civil, que é o artigo 107, está lá na parte geral, tratando de negócio jurídico. Diz o artigo 107 que a declaração de vontade não depende de forma solene, salvo quando a lei expressamente exigir. Está lá no artigo 107. Então, na verdade, a ideia de solenidade hoje, que é uma ideia moderna, não dá para estudar a solenidade hoje à luz do direito romano, né? A ideia de solenidade hoje é a ideia de ir até um tabelião de notas para se lavrar o documento, o negócio jurídico ou o contrato por escritura pública. Essa é a ideia de solenidade, né? O contrato solene precisa ser feito no tabelionato de notas. E a lei estabelece algumas exigências, né, nesse sentido. Por exemplo, a compra e venda de imóvel de valor superior a 30 salários mínimos, obrigatoriamente precisa fazer de escritura pública, assim como a doação, assim como a troca ou permuta, porque todo contrato que envolva direito real que recaia sobre bem imóvel de valor acima de 30 salários mínimos, diz no artigo 108 que obrigatoriamente tem que fazer de escritura pública. Mas aí eu entraria na exceção do 107. Eu entraria na exceção do 107, porque o 107, quando diz que a declaração de vontade não depende de forma solene, salvo quando a lei expressamente exigir, o 108 seria uma exceção, uma exigência legal. Agora, na questão da homofetividade, eu não tenho nem norma. Se eu não tenho norma, eu tenho a exigência desse contrato ser feito por escritura pública? Não, de maneira nenhuma. Então, esse contrato, por exemplo, ele pode ser redigido no escritório de vocês. Ele pode ser redigido no escritório de um advogado. Esse contrato, ele pode ser redigido no escritório do advogado, que vai ser contratado para analisar quais cláusulas deverão ser inseridas dentro daquela relação contratual. Então, não há uma exigência no que tange a forma solene para esse tipo de contrato. Há exemplo do que acontece, por exemplo, com a união estável. Na união estável também não há requisito formal de ir até o cartório para fazer isso por forma solene, por escritura pública. Então eu posso fazer isso por instrumento particular. E aí a importância do advogado. Eu sempre digo que o advogado é indispensável para se estabelecer qualquer tipo de relação contratual. Eu fico chateado quando as pessoas vão fazer um contrato e se acham autossuficientes de elaborar todo esse contrato, mesmo não tendo formação jurídica, né? Eu há 15 dias atrás estava conversando com meu tio, me ligou aí no meu aniversário, e aí ele estava contando aí o que estava acontecendo, aquela coisa, né, de bate-papo, e aí ele me disse que locou uma casa, que estava com problema, o aluguel estava baixo, ele ia ter que pedir imóvel, uma série de coisas, né? E aí eu perguntei para ele, quem fez o teu contrato? Ah, fui eu mesmo, isso é uma coisa simples, tranquila, ele não tem formação jurídica, né? Eu mesmo fiz o contrato e tudo. Aí ele falou, olha, eu vou notificar o meu locatário, eu vou pedir um aumento, e se ele não der esse aumento, eu vou falar que ele tem que sair do imóvel. Aí eu perguntei para ele, como você fez esse contrato? Ele falou, ele me disse que queria ficar só 1 ano e meio, fiz um contrato por 1 ano e meio, e ele não saiu, né? Então eu fiz o contrato por 1 ano e meio, não saiu, prorrogou por prazo determinado, então eu vou tirar ele de lá se ele não aceitar o aumento. Eu falei, pois é, pena que você não vai conseguir tirar ele de lá. Ele não. Contrato de locação feito por prazo inferior a 30 meses, quando se prorroga por prazo indeterminado, a denúncia vazia exige 5 anos de vigência da locação. Perguntei a ele, você sabia disso? Ele falou, não. Falei, foi o problema de você não consultar um advogado. Foi o problema de você não procurar uma pessoa especializada. Então você vai pedir um aumento do seu locatário, ele vai dizer não, e sabe o que você vai fazer com ele? Nada. Topa pagar um aluguel mais caro? Não. Ah, muito obrigado, desculpa ter nascido. Ele embora.
Então o advogado precisa ser consultado, precisa ser procurado. Agora, nós também temos que fazer um meia-culpa. Qual é o nosso meia-culpa? Será que todos os advogados, quando vão elaborar um contrato, pensam no que é melhor para o cliente? Redigem do zero, vamos dizer assim, esse contrato? Será que o advogado abre o Word dele e clica em arquivo novo e começa instrumento particular que não sei mais quanto? Tem advogado que, se ele clicar no Word dele em arquivo novo, o computador trava, dá um pau violento e nunca mais funciona. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo uma era de um binômio. No direito de família há elementos que binômio. Qual é o binômio? Necessidade e possibilidade. E aqui no direito contratual, qual é o binômio? Copiar e colar. Esse é o binômio. Então é complicado, porque se vai copiar e colar, se vai procurar modelo, se vamos atrás de modelo para substituir apenas o nome das partes, como é que nós vamos poder prestar uma assistência jurídica a contento da pessoa, para essa pessoa fazer a nossa propaganda? E essa pessoa dizer, olha, eu sou feliz porque o meu contrato foi feito por um advogado. Você imagina procurar um advogado, ele cobrar R$5.000 para fazer a minuta de um contrato, e aí quando perguntar, aí fica pronto quando, doutor? Daqui meia hora, no máximo, meia hora você passa aqui que o contrato está pronto. Alguma coisa está errada. Acho que há algum problema nessa relação contratual. Então, eu defendo que esse contrato será feito por instrumento particular, porque o 107 autoriza. A atuação do advogado, para mim, é imperiosa, indispensável, importantíssima, só que a gente tem que fazer a nossa parte. Nós temos que também entrevistar o cliente, saber o que ele precisa para poder montar uma minuta de acordo com a sua necessidade. Bom, cláusula primeira do contrato, já que nós sabemos agora qual é a forma que iremos adotar. A cláusula primeira é uma cláusula que vai ter que escrever o seguinte: reconhecer que se trata de uma união estável ou uma afetiva. Vou repetir. A cláusula primeira do contrato, que é a cláusula dedicada ao objeto do contrato, é uma cláusula que vai ter que estabelecer que se trata aquela regulamentação de uma união estável ou uma afetiva. E aqui eu grifo a expressão união estável. Por que isso? Porque se colocar união afetiva, a união afetiva juridicamente não existe. Se colocar união homossexual, essa união juridicamente não existe. Se colocar união entre pessoas do mesmo sexo, juridicamente, isso não existe. Então eu preciso da palavra estável, união estável, para quê? Para trazer todas as consequências jurídicas decorrentes dessa união estável do contrato. Sem isso, não há sentido. Não há sentido porque os demais direitos decorrentes da união estável não seriam aplicados para esse caso. O ministro Sidney Benetti, ontem no STJ, quando leu o seu voto, ele entende que a união afetiva é uma sociedade de fato. Sociedade de fato que se discute impassível, que se discute exclusivamente partilha de bens. E aí vem a pergunta, né? O que é que um juiz de vara civil vai entender de uma entidade familiar, de uma união entre pessoas do mesmo sexo? Um juiz que está acostumado a julgar sobre condomínio, execução, cobrança, né? Como é que ele vai entrar nessa seara para poder discutir alguma coisa? Na verdade, é retirar direitos, né, dessa união para permitir exclusivamente uma divisão patrimonial, desde que se prove, inclusive, que houve um esforço comum. Essa, na verdade, seria a única finalidade da coisa, né? Então, na verdade, é importante colocar que nós não podemos permitir que essa união seja levada por uma sociedade de fato que, na verdade, tem natureza empresarial. Quando se fala em sociedade, nós estamos falando em direito empresarial, sociedade anônima, sociedade limitada, e sociedade de fato que não tem um contrato social, por exemplo, não tem um documento que possa estabelecer qual seria a regra, e aí eu teria que provar o esforço comum. Então, na verdade, é imperioso colocar isso no contrato, que trata-se de uma união estável. E digo isso porque os tribunais estão avançando nesse sentido.
Os tribunais estão caminhando para isso. Como eu disse, a DPF 132 veio nesse sentido. E se você quiser, inclusive, você pode usar alguns considerandos nessa cláusula. Você já viu alguns provimentos do Tribunal de Justiça que inicia-se com considerandos? Considerando a necessidade de regulamentar tal coisa, considerando que a sociedade precisa de norma para tal coisa, considerando a ausência, e aí vem o artigo 1º. Esses considerandos podem ser utilizados dentro da relação contratual. E esses considerandos podem servir para citar, por exemplo, alguns julgados importantes. Só para vocês terem uma ideia, nós podemos citar a Lei Maria da Penha. Nós podemos citar a Lei Federal 11.340, de 7 de agosto de 2006, que no artigo 2º coloca que toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, ou seja, já coloca a possibilidade de aplicação dessa lei também para pessoas do mesmo sexo. O artigo 5º da mesma lei, dizendo que para os parágrafo único do artigo 5º, as relações pessoais enunciadas no artigo 5º independem de orientação sexual. Dá uma olhada aqui, até na nossa legislação já ocorrem manifestações de indicar que a lei vai ser aplicada também para pessoas do mesmo sexo. O caso paradigma de homoafetividade no nosso país, ele é um caso que foi julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo TSE, época que o ministro Gilmar Mendes estava presidindo o TSE. Esse caso aconteceu numa cidade do interior do Pará, chamada Viseu, em que uma pessoa que vivia com outra do mesmo sexo, e a pessoa homossexual aí era a prefeita da cidade de Viseu, né? A sua companheira homossexual decidiu se candidatar para a sucessão dessa prefeita. Então a prefeita era homossexual, acabou o mandato dela, a companheira homossexual dela queria se candidatar para a vaga da prefeita. E o TSE decidiu o seguinte: registro de candidato, candidato ao cargo de prefeito, relação estável homossexual. Vou repetir: relação estável homossexual com a prefeita reeleita do município. Inelegibilidade, artigo 14, parágrafo 7 da Constituição Federal, que é o artigo que diz que pessoas que vivem em união estável não podem se candidatar à sucessão do outro. Tá? Os sujeitos de uma relação estável homossexual, a semelhança, olha que interessante, a semelhança do que ocorre com os efeitos de relação estável heterossexual, também de casamento, submete-se às regras da inelegibilidade prevista no artigo 14. Esse recurso especial é o 24564. 24564. Esse foi o caso paradigma. Porque, na verdade, nesse caso, se equiparou a união homoafetiva à união estável heterossexual. Está aqui a equiparação feita, porque a Constituição fala união estável, né, heterossexual daquele modelo antigo que nós conhecemos. E aqui há uma equiparação desse julgado pela Corte Eleitoral Máxima do nosso país. Há outros julgados que a gente pode citar. Por exemplo, tem um recurso especial do STJ de 2009, tá? Recurso especial 820-475/RJ, vou repetir, recurso especial 820-475/RJ, que diz o seguinte: ação declaratória de união afetiva, princípio da identidade física do juiz, ofensa não caracterizada ao 132 do CPC, possibilidade jurídica do pedido, alegação de lacuna legislativa, possibilidade de emprego da analogia como método integrativo. O STJ já decidiu pela analogia na união afetiva. Está aqui. Diz uma parte dessa emenda, que é grande, eu não vou perder meu tempo aqui lendo para vocês, mas tem uma parte que diz assim: a despeito da controvérsia em relação à matéria de fundo, o fato é que para a hipótese em apreço, onde se pretende a declaração de união afetiva, não existe vedação legal para o procedimento feito. Porque, na verdade, estava justamente se discutindo a possibilidade jurídica do pedido de se discutir essa união homoafetiva. E aqui se trabalha a hipótese da aplicação da analogia, como eu disse a vocês. Então, se há julgados que reconhecem a aplicação da analogia, eu tenho que colocar nessa cláusula primeira do objeto que o contrato é um contrato de união estável homoafetiva, e não pura e simplesmente de união homoafetiva. E digo isso porque lá na frente, a jurisprudência irá reconhecer direitos também para essa união afetiva.
nos mesmos moldes que há para a união heterossexual, alimentos, sucessório, né? A partilha de bens sem próprio esforço comum, direito de acrescer o nome. A lei de registros públicos permite que quem viva em união estável possa também incluir o sobrenome do seu companheiro ao seu nome. Não sei se vocês sabem disso. Isso não existe só no casamento. A lei de registros públicos trata dessa situação também. E a partir do momento que nós vamos estabelecer uma equiparação da união estável heterossexual com a união estável homoafetiva, também vai ser possível isso. Então, na verdade, é que é importante colocar que a gente precisa, no momento de elaborar esse contrato, pensar no futuro. Como que eu vou fazer um contrato que vai, na verdade, estar atual para os avanços da jurisprudência brasileira? E aí, a forma que eu entendo que vai ter que acontecer é colocar o termo união homoafetiva, tá? É união estável homoafetiva. Essa DPF 132 do Supremo, logo vai ser julgada, né? Vou pedir para vocês estarem sempre antenados aí ao julgamento dessa DPF, principalmente, né? Porque esse ano foi prometido aí ser levado à pauta, né? De julgamento. E o IBDFAN é amicus curiae nessa ação, tá? É amigo da corte. O amigo da corte é aquela pessoa que tem uma formação técnica que pode auxiliar na condução do processo. O STF aceitou o IBDFAN como amicus curiae e o IBDFAN atua também efetivamente nessa DPF, tá? Que existem outras, essa aqui foi a primeira. Existem outras tramitando, mas acho que o julgamento, na verdade, vai acabar sendo algo em conjunto, ok? Muito bem. Agora, se nós estamos falando de união estável, se nós estamos propondo que o objeto seja união estável homoafetiva, nós vamos ter que pegar as regras do artigo 1723 do Código Civil. Artigo 1723 do Código Civil que traz o conceito de união estável. O conceito de união estável está no artigo 1723. E esse artigo exige para a formação de uma união estável a convivência pública, duradoura e contínua, ou seja, exige convivência. Então, da mesma forma que acontece com o pacto antinupcial, deixa eu citar o pacto antinupcial aqui como paradigma, para vocês entenderem onde eu vou querer chegar. O pacto antinupcial, como o próprio nome está indicando, ele é feito antinúpcias, antes do casamento. E se nós analisarmos à luz da parte geral, da teoria geral do negócio jurídico, nós verificaremos que se trata esse pacto antinupcial de um ato que existe, que é válido, mas que é ineficaz. Por que o pacto antinupcial feito antes do casamento é ineficaz? Porque a eficácia desse pacto se dará exclusivamente somente quando ocorrer a celebração do casamento. Da mesma forma, nós vamos ter esse problema aqui na união estável. Porque dependendo da redação da cláusula, pode ser que o contrato faça a prova de união estável. Dependendo da redação, pode ser que não faça. E isso é para o contrato também de união estável hétero. Eu estou dizendo o seguinte, tem duas formas de fazer isso. Eu poderia dizer, as partes contratam que a partir de hoje vão viver em união estável, e aí eu jogo isso para o futuro, ou eu coloco que as partes, por já viverem em união estável, e aí eu remeto o contrato a uma data passada, eu digo que o fato já aconteceu. Se eu escrever no contrato que as pessoas irão constituir uma união estável, irão estabelecer a convivência, se eu jogar isso para o futuro, esse contrato não faz prova de união estável. Não faz prova de união estável porque eu vou ter que provar que a convivência nele escrita, que foi prometida, de fato aconteceu. Agora, se eu me remeter ao passado, se eu colocar que as pessoas já vivem em união estável desde a data tal, aí sim ele já faz prova de união estável, principalmente porque ambas já vão assinar esse contrato e dar aquilo como verdadeiro. Então, no momento de redigir essa cláusula, é importante já colocar que as pessoas vivem em união estável e estabelecer a data, dizer que o requisito da convivência pública, duradoura e contínua já foi atingido, já foi, na verdade, alcançado. A cláusula segunda do contrato é a cláusula que vai tratar da questão patrimonial. A questão patrimonial, ela passa pelo artigo 1725 do Código Civil, 1725,
que estabelece que na união estável se aplica as mesmas regras do regime da comunhão parcial de bens, salvo o contrato escrito entre as partes. Então, na verdade, nesse contrato eu vou ter a possibilidade de dizer qual é a regra que eu quero ver aplicada. Para a união estável é melhor usar o termo regra do que regime. Regime de bens é para casamento, está capitulado no Código Civil dentro da parte de casamento. Então aqui nós vamos usar a regra patrimonial, que pode ser dita a regra da comunhão, a regra da separação. E aí eu vou colocar nesse contrato qual é a regrinha. Posso pôr da comunhão parcial? Posso. Posso pôr da comunhão universal? Posso. Posso pôr da separação? Posso. Posso pôr da participação final dos acréscimos? Posso. Posso misturar tudo, professor? Pode também. Pode, porque existe a possibilidade, dentro desse contrato, de se criar regras híbridas. Eu não preciso ficar escravo a uma determinada regra específica do Código Civil. Eu posso criar regras híbridas. Eu posso dizer, nada se comunica, salvo a casa aldeota. Tudo se comunica, salvo a casa em Canoa Quebrada. Eu posso fazer isso. Eu posso colocar regras híbridas. Eu posso excetuar a regra do regime de bens. Eu posso dizer que alguma coisa que está descrita na lei que se comunica, não se comunica. Eu posso pôr uma regra de comunhão parcial dizendo que doação não vai se comunicar. Eu posso pôr uma regra de comunhão parcial dizendo que a sucessão vai se comunicar. Eu posso inverter o que está no código, porque aqui nós estamos falando de direito disponível. Nós estamos falando de direito patrimonial. Aqui há essa possibilidade. Agora, haverá uma necessidade de se pensar na administração patrimonial. Quem é que administra o patrimônio? Cada um administra o seu? Ambos administram todo o patrimônio? Então eu posso criar uma cláusula nesse sentido, nessa parte patrimonial, também falando da administração. Eu posso escrever, por exemplo, cada outorgante terá livre e completa administração e disposição de seus bens, inclusive no que tange a movimentação de seus negócios financeiros, pelos quais cada um será exclusivamente responsabilizado. Então eu posso escrever que a administração vai ser conjunta ou que a administração vai ser isolada. Vai depender da necessidade, vai depender de uma entrevista ao cliente, para saber o que é melhor constar dentro desse contrato. A cláusula quarta, ela é uma cláusula dedicada aos direitos conjuntos. Como assim direitos conjuntos? Há às vezes uma grande dificuldade para as pessoas que vivem em união afetiva poderem incluir a outra, por exemplo, no plano de saúde como dependente. Antigamente era muito comum se incluir qualquer pessoa como dependente, você podia incluir até o vizinho se quisesse, né? Desde que se pagasse. Hoje, nem pagando, você consegue incluir qualquer pessoa como dependente. Há restrições. Ou é o cônjuge, ou é o companheiro, ou é filhos, né? Até completar aí uma determinada idade. Então, por conta dessas legislações aí, amparadas pela ANS, é interessante colocar nesse contrato, por exemplo, que as partes autorizam que ambos poderão incluir o outro em plano de saúde, plano de assistência odontológica, planos de previdência privada complementar, que hoje a previdência privada cresceu muito no nosso país, seguro de vida e também no INSS, no Instituto Nacional de Seguridade Social. Aliás, uma pequena observação: os primeiros lugares dando direitos às uniões homoafetivas vieram do direito previdenciário. Olha que interessante. Direito previdenciário que às vezes é maltratado, às vezes é xingado, às vezes é alijado, né? E foi o direito previdenciário que primeiro reconheceu a possibilidade de pensão para casais que vivem em união homoafetiva. Então, essa questão é interessante porque, como o INSS aceita, como o contrato é assinado por ambos, isso facilitaria, no caso do óbito de uma das partes, se providenciar e se conseguir esse pensionamento no INSS, porque nós já teríamos a prova pré-constituída da existência dessa união. A cláusula quinta trabalharia uma hipótese eventual de curatela. A curatela é um instituto de direito assistencial em que o maior capaz, quando tem algum problema, né, relacionado a discernimento, alguma coisa que prejudique, né, o exercício do seu discernimento, nesse caso a pessoa acaba sendo interditada. E o curador seria a pessoa encarregada de poder, na verdade, gerenciar, né, toda a administração patrimonial da pessoa interditada. Para se falar em curatela,
O juiz, quando vai interditar alguém, ele se socorre no Código Civil para verificar quem é que seria a pessoa nomeada como curadora. E geralmente essas pessoas são pessoas ligadas à família. Agora, na relação afetiva, há um problema homérico que quando uma pessoa se une numa relação afetiva com outra, há um distanciamento da família. A família não aceita, a família não concorda. E aí imagina o problema: a pessoa é interditada e vem a família que não concorda com aquela união e é nomeada curadora. Nós vamos ter um choque violento aí nessa situação. Então, na cláusula 5ª, nós poderíamos trabalhar o seguinte: o desejo das partes de ver que o outro seria o seu legítimo curador numa eventual interdição, numa situação em que essa disposição contratual teria de prevalecer sobre o Código Civil. A exemplo do que acontece no Instituto da Tutela, que existe um instituto dentro da tutela chamado tutela testamentária, que é a tutela em que por testamento as pessoas dispõem quem é que gostariam de ver como tutor, em caso de falecimento. Então, geralmente, o homem ou a mulher, quando está exercendo o poder familiar exclusivamente, faz um testamento dizendo: olha, na minha falta, eu não queria que fosse seguida a ordem do código, eu queria que essa pessoa fosse a tutora do meu filho. Geralmente um padrinho, por exemplo, uma madrinha, tá? E aí, nesse caso, então, nós teríamos a disposição sobre o tutor. Então, aqui nós faremos, por analogia, a disposição sobre o curador. Colocar o outro como curador, independentemente da ordem prevista no Código Civil para a instituição, a nomeação dessa curatela. Então, na verdade, o outro seria designado curador para evitar esse problema, esse choque familiar. Bom, na cláusula 6ª, nós poderíamos ainda falar um pouquinho mais sobre a incapacidade. Porque existindo um estado de doença, de algum dos dois, ou uma doença grave, uma doença terminal, um estado de incapacidade psíquica ou definitiva, sempre atestado, por profissionais. Eu tenho aqui um modelo de redação, eu coloco assim, na hipótese de doença grave ou terminal, o estado de incapacidade psíquica definitiva ou temporária, atestados por profissional habilitado, autorizará o outro. E aí eu coloco a possibilidade de se tomar decisões relativas ao tratamento médico. Porque quando uma pessoa está internada no hospital, é muito comum o médico consultar a família. Olha, o tratamento vai ter que ser levado para aquela linha, se autoriza? E aí, nesse caso, o médico vai pedir autorização para quem? Para o pai, para a mãe, para ascendentes, e não para aquela pessoa que vivia nessa união afetiva. Então, dentro dessa relação contratual, é interessante colocar que as partes querem que toda decisão relacionada a tratamento médico seja tomada pelo companheiro ou companheira, em preferência aos seus ascendentes, aos seus irmãos. Pode inclusive especificar parentes, não precisa pôr nome, mas pode especificar. O que é que você tem de parente aí? Eu tenho ascendentes, eu tenho colaterais, então bota aí, preferencialmente os ascendentes e os colaterais é o companheiro ou companheira que vai, na verdade, poder tomar a decisão de qualquer situação relacionada ao tratamento médico. E aí é interessante colocar que essa decisão, essa autorização, também se daria para a hipótese de doação de órgãos e tecidos. A pessoa faleceu, quem é que tem a possibilidade de autorizar a doação de órgãos e tecidos? O companheiro ou a companheira. Deixar isso estabelecido previamente dentro da relação contratual. Agora, uma outra questão interessante é saber se nós poderíamos colocar no contrato uma cláusula mandato com uma condição suspensiva. Como assim cláusula mandato com uma condição suspensiva? Será que eu poderia estabelecer poderes para o outro gerenciar não só o patrimônio, mas, por exemplo, movimentar uma conta bancária, gerenciar uma empresa, atuar em nome de uma empresa que essa pessoa é dona, que essa pessoa é sócia? Será que eu poderia fazer isso, permitindo colocar-se uma condição, um evento futuro incerto que estabeleceria, na verdade, o termo, na verdade, o momento da produção de efeito daquele contrato? Então, na verdade, nós entendemos que sim. Como o artigo 121 diz que considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a um evento futuro incerto, eu posso colocar
os poderes para gerenciar alguma coisa, para representá-lo perante um banco, para representá-lo perante uma pessoa jurídica e condicionando a uma situação, por exemplo, uma internação hospitalar. Eu só não posso colocar isso em caso de interdição, mas em caso de internação hospitalar eu posso fazer. Eu poderia colocar o seguinte, que o outro estaria autorizado a movimentar a conta financeira em caso de internação hospitalar. A internação hospitalar seria a condição suspensiva que daria eficácia a esse mandato, ou vou chamar isso de cláusula mandato, né?